Dois Passos de Conversa, um podcast da Passos e Compassos. Damos início a mais uma edição de Dois Passos de Conversa, uma rubrica podcast da Passos e Compassos, com conversas informais, onde teremos a oportunidade de conhecer projetos, ideias e alguns profissionais das equipas artísticas e criativas que integram a Passos e Compassos Dançarte. Esta edição é dedicada ao novíssimo ciclo A Tempo, sobre o qual vou conversar com a Sofia Belchior. Bom dia, Sofia. Bom dia. Antes de avançarmos para a conversa sobre este ciclo A Tempo, falemos então do conceito de ciclo de espetáculos. A Dançarte sempre trabalhou em ciclos. Esclarece-nos um pouco sobre a origem, sobre esta opção e o que é que implica criar aqui um universo que abranja várias criações ao invés de uma só. Pois bem, então, a ideia de ciclo de espetáculos, ela começa bem atrás, em 1998, quando decidimos criar uma peça que na verdade era mais do que um tema. Porque essa peça tinha a ver com as cores, era o tema que na altura foi escolhido, e não conseguíamos arrumar tudo na mesma criação artística, e por isso decidimos fazer episódios, e com isso nasceu esta ideia de ciclo de espetáculos. A ideia é apresentar ao público logo uma série, digamos, de episódios, de criações que vão sendo apresentadas. Já houve ciclos com mais duração ou menor, algumas com 8 criações, portanto equivalente a 4 anos, outras com 2 criações, mas a ideia é realmente essa, é criarmos uma temática, uma espécie de chapéu temático que orienta e, por assim dizer, encaminha aquilo que são as criações, e também o público, ou seja, convida logo para uma certa continuidade em relação às criações artísticas e também arrumação no tempo, naquilo que será o calendário das próprias criações. Portanto, sim, já tivemos vários ciclos, as pessoas que nos ouvem devem se lembrar, os mais recentes, como o ciclo Cirá, o In-Out, o MM, foram aqueles que tiveram também mais projeção, porque também tiveram criações na rua, e isso implicou também mais impacto, digamos assim, e tivemos outros dedicados aos segredos, que tinha a ver com o chocolate, com o azeite, com uma série de temas que vão sendo apresentados assim nestes ciclos, sim. Uhum. E penso que seria também muito interessante, não é? Já que tocamos nesse aspecto dos temas e das temáticas de cada ciclo, debruçarmos sobre este tema, não é? Antes de nos debruçarmos, gostaria de te perguntar como é que se transpõe o tema para a criação artística, ou seja, esta temática do tempo, não é? Que já foi trabalhada também noutros ciclos, mas que aqui se aprofunda. Acho que seria interessante nós debruçarmos sobre esse tema. Já agora aproveito para dizer que neste ciclo a equipa reunida até ao momento é composta por ti, Sofia, a Sofia Belchior, de quem é a ideia e a direção, a coreografia, desenho de luz e produção, portanto assumes aqui várias composições na criação. Também é composta pelo António Machado, de quem também é a ideia, a direção, a composição e a interpretação musical, o Zé Nova nos figurinos, a Ângela Penedo Miranda na cenografia, a Joana Rita Souza na consultoria em filosofia, que é muito interessante, que de facto aqui juntamos uma pessoa para esta consultoria em filosofia e também perguntóloga, não é? A Form Design, que assume aqui o design gráfico da criação, o João Belchior no design web, a Rita Carromeu na gestão das redes sociais, o Carlos Teixeira no registro fotográfico, o João Bordeira no registro do vídeo, e a interpretação que está aqui a cargo da Dançarte, que é a companhia residente no Cineteatro São João em Palmela, composta por Fernando Queiroz, Inês Afonso Alves, Ivanuel Tavares, José Lobo, Sofia Santos, e temos também o nosso Tiago Moreno na produção.
Fala-nos um pouco sobre a equipa, de como é que se processa esta sua gestão e sem esquecermos também aqui que são muitas perguntas, não é? Porque Exatamente, o sim, novo ciclo sim. também traz isto, não é? Uhum, Traz muitas perguntas, muita curiosidade sobre o que é que trata e realmente aqui sobre este tema. uhum. Então, em relação ao tema e em relação, o ciclo chama-se A Tempo, e Uhum. é realmente sobre o tempo em si, que tal como tu disseste, José, é um tema já que tem vindo a ser trabalhado noutras criações, nomeadamente nas criações para o público em geral, mas também com ênfase nas criações para os mais novos. É um tema com o qual eu já me debruço há muito tempo, que tem pano para mangas, que sabemos que muitas vezes tem mais perguntas do que respostas. É um tema muito abordado pela filosofia, que é também uma área que eu gosto muito de debruçar, de ler, de pesquisar. E neste caso formalizamos mais aquilo que tem a ver com o tempo e a nossa percepção e a nossa gestão e relação com o tempo. O tempo que afinal foi uma coisa criada pelo homem, que que sabemos que ela não existe na natureza, mas que todos aprendemos a lidar com ela e é uma presença constante. E portanto estamos a dissecar e a ir a pontos interessantes que têm a ver com este tempo e inevitavelmente também a ver com a memória, porque estão diretamente ligados. E portanto tem sido uma reflexão interessante e como dizemos na sinopse, a ideia é mesmo pararmos e focarmos para pensarmos sobre estes temas e depois então desse pensamento, desse resultado então irmos para a dança e as outras criações artísticas. Falámos aqui na Joana Rita Souza, que é uma filósofa e também perguntóloga, assim se intitula, e que nós convidámos para se aproximar deste processo também para nos dar aqui outro contexto em relação ao tempo na vertente filosófica e que nos abriu imensas perguntas também e que depois foram transportadas para o processo artístico e isso é sem dúvida muito interessante. Realmente, como disseste no início dos ciclos, há muita coisa por definir. A nossa primeira estreia já foi em agosto, foi intensa esse processo, porque lá está, o início de um ciclo é sempre dar resposta à estética, dar resposta à linha que queremos em termos criativos, criar a mudança, porque um ciclo, na nossa ótica, terá que ter algo de novo, terá que apresentar ao público algo que ainda não foi visto, pelo menos aqui na Companhia da Sarte, e portanto daí essa urgência de criar e de certa forma incentivar os criadores e os próprios intérpretes a ir para uma zona que pode não ser a nossa zona de conforto, mas que significará essa alteração daquilo que já estava imposto. Nós já tínhamos E trabalhado o tema. é sempre um campo aberto, não é? Portanto, é assim um campo de possibilidades enorme que Exatamente, se e abre. há que aceitá-las e há que abraçá-las e sem medo, não é? Porque o ato criativo e o ato artístico é também enfrentarmos essas barreiras que às vezes nos apresentam e, portanto, sem medo, criar um imaginário e um mundo, chamemos-lhe assim, que seja realmente novo e que nos obrigue a pensar de outra forma. Nós já tínhamos trabalhado, por exemplo, o Destempo Vertical é um desses exemplos, um espetáculo que nós criámos no ciclo Cirá e que teve tudo a ver com o tempo, também porque estávamos, nesse caso, a dar o ênfase à Casa Irmelinda Freitas e que também estava a completar o seu 100º aniversário, e, portanto, também teve muito a ver com a história e aquilo que era este percurso no tempo que nós todos fazemos. Portanto, já tinha havido bastantes pesquisas nesse sentido, mas agora sim, aprofundá-lo como um tema único tem sido interessante, sim. Em relação à equipa, nós realmente reunimos uma equipa, em primeiro lugar, em quem confiamos. Temos também alguns intérpretes de primeira viagem aqui no Dançarte, o que também tem sido interessante, porque é importante renovar as equipas, é importante também dar oportunidades aos mais novos e criar
esta partilha em relação às linguagens e àquilo que é a dança, sempre em transformação, não é? A dança contemporânea é isto mesmo, é nós aceitarmos que não existe uma dança minha ou uma dança do outro, mas sim que esta partilha faz sentido. E que também tem tudo a ver com o tempo, não é? Portanto, por termos pessoas novas e novas abordagens, novas formas de ver, novas perspectivas, não Sim, só da vida como da arte, não é? Novas linguagens, sem portanto, dúvida. também tem a ver com esse cruzar de vários tempos em palco e em processo. Sim, até porque uma coisa que já aprendemos é que a percepção do tempo é muito diferente com a nossa idade, e com as nossas experiências, e por isso sim, termos uma equipa que também ela própria apresenta várias faixas etárias é interessante. E pronto, e temos realmente uma pessoa que ainda não tinha trabalhado connosco na área da cenografia, e também na consultadoria, que já referimos aqui. E pronto, são pessoas com quem gostamos de trabalhar, são pessoas em quem confiamos e que são pessoas interessantes e interessadas, que também aceitam estes desafios, e por isso, sim, é isso mesmo. Esta gestão das equipas tem muito a ver com a empatia, não é? Com o que nós também motivamos nas próprias pessoas, na confiança que lhe damos para também serem criadores, intérpretes criadores, e portanto sim, são sempre viagens muito interessantes, e esta tem sido, apesar de ainda recente, não é? Estamos agora na segunda criação, mas tem sido um processo muito intenso, também na questão da pesquisa e do pensamento, sim. E já agora pergunto-te como é que se processa e formaliza aqui o ato criativo. Aqui para os nossos ouvintes perceberem um pouco melhor como é que decorre o processo artístico, quais são as etapas, que creio ser uma grande curiosidade de muitos ouvintes que não estão familiarizados com aquilo que é um processo artístico. Claro. Em relação ao processo artístico, depende muito ou seja, não há uma fórmula, há várias e há várias abordagens, e cada criador e cada equipa pode abordar o processo artístico de formas diferentes. Eu posso partilhar um bocadinho o nosso, e aquilo que aqui acontece. Nós partimos sempre do pensamento para a ação, e não da ação para depois perceber o que é que estamos a fazer. E isto parece uma coisa muito linear, mas não é, porque a ideia será primeiro pesquisar, ler, partilhar, discutir, porque este tema também tem originado algumas discussões, no bom sentido de partilhas, de diferenças também e de visões sobre os próprios temas, e depois então sim tentarmos passar isso para algo concreto que as pessoas vão poder assistir, que vão poder ouvir, que vão poder ver. As nossas equipas trabalham muito em relação, e quase como um imã em relação umas às outras, e portanto, para dar alguns exemplos, o design web e o design é feito em função daquilo que também são as orientações da própria coreografia. A música é ligada à coreografia inevitavelmente, o desenho de luz é pensado para tal, a cenografia é também ligada, e quer o cenógrafo, quer o figurinista, não é? Portanto o Zé e a Ângela acompanham várias vezes os ensaios, fazemos várias experiências até perceber o que é que funciona, e portanto, e há aqui uma partilha saudável, até mesmo na questão da gravação do vídeo ou da fotografia, que é neste caso específico, quase o culminar do processo, portanto é o registro daquilo que foi criado, mas até isso é pensado, e essas pessoas estão também integradas desde o início do processo. Ainda ontem falávamos, e é interessante se calhar partilhar isto aqui, que dessas várias reuniões e dessas várias discussões que tivemos e trabalho de pesquisa e de aproximação ao tema, escrevemos vários textos. A nossa pesquisa passa também não só pelas leituras, mas também pela escrita e pela partilha de histórias pessoais e de experiências, de vivências, e este texto que vai agora ser apresentado nesta segunda criação
é construído a partir dessas várias partilhas, ou seja, não é um texto de um livro, mas é um texto que foi fracionado e que tem a ver com vários textos de outras pessoas. Pronto, isso lá E está. da reflexão do processo, não é? E pessoal, reflexão pessoal e do próprio processo que agora integra este espetáculo, que vamos falar um pouco mais à frente, um pouco melhor, um pouco melhor sobre ele. E já agora pergunto-te aqui um pouco mais sobre os intérpretes, já que estamos a tocar um bocadinho mais na equipa, não é? Mas agora focamos-nos aqui um bocadinho nos intérpretes. Aqui a ficha artística refere que colaboram na coreografia. Explica-nos como é que os intérpretes colaboram aqui na coreografia. É algo muito fechado? É algo que tu deixas mais em aberto? Que colaboras com cada intérprete? Que tentas respeitar também aquilo que é a identidade de cada um? Aquilo que é a visão de cada um sobre o tema que está a ser trabalhado? Como é que resulta depois na prática? Sim, acima de tudo, eu acho que devemos respeitar os intérpretes como pessoas e não só como tecnicistas ou apresentadores das ideias dos outros. Eu acho que, e lá está, e também temos esses intérpretes, temos esse privilégio de serem também pessoas muito ricas que querem partilhar e que têm as suas convicções e têm as suas linguagens. E portanto muito do processo que fazemos, e mais no início, tem a ver com a motivação e dar estímulos para criar improvisação, para criar partilha, para criar vivências, de forma a que depois o conteúdo que é dançado seja realmente sentido e que seja intrínseco, que seja verdadeiro, que saia realmente das próprias pessoas, ainda que o tema seja apresentado, neste caso por mim ou por outro criador. Mas a ideia é realmente deixar respirar e que as pessoas dancem também a sua versão daquele tema, daquela ideia, e por isso às vezes até são coisas bastante pessoais que depois passam para o contexto coreográfico. E portanto fazemos imensos exercícios de improvisação, e depois então da improvisação selecionamos e passamos àquilo que se chama composição coreográfica. Para quem não sabe, será então determinar que determinadas sequências vão ser feitas por uma determinada ordem, num determinado sítio da música, e depois em cima disso então dar-lhe toda a carga e aquilo que é necessário em relação à expressão e à própria vivência e interpretação desse movimento, para que não fiquem movimentos ocos, para que não fiquem movimentos sem sentido, e portanto sim, há muito essa aproximação e há essa cumplicidade entre criadores e os próprios intérpretes para que isso aconteça de uma forma muito natural e que faça sentido para quem vai para a cena e quem depois Porque no fundo representa o público. Porque no fundo depois também acaba por acontecer como uma partitura, não é? Como uma partitura musical que na verdade é respeitada de acordo com aquilo que foi marcado, mas que surgiu desse ímpeto e dessa, por assim dizer, no início do processo de improviso, mas que depois é coordenado e orientado por ti e estimulado para crescer e para se tornar um movimento todo ele com sentido, com interpretação, com significado. Claro, é como se fosse um texto, não é? Exatamente, e tu referiste aí a partitura musical, a partitura coreográfica é a mesma coisa, elas duas têm que casar, e esta última fase do processo de criação é exatamente isso, é olhar para que esteja tudo marcado e que faça todo sentido, que haja ali um casamento feliz entre as várias coisas, digamos assim, e por exemplo aí respeita-se muito os tempos. Eu posso pedir a um bailarino para atravessar o palco com uma determinada intenção, despir uma peça do figurino, voltar a vestir outra, mas eu se calhar vou primeiro perceber que tempo é que é justo para que isso aconteça e pôr esse tempo na composição musical e não necessariamente a partir de dizer, olha, eu só tens este tempo e vais ter que fazer isto assim. Ou seja, muitas vezes esses tempos também são coordenados de forma a respeitar o tempo de cada um, e voltamos sempre à temática tempo, que é inevitável, mas sim aceitar a respiração e aceitar o pulsar de cada um a viver aquilo que realmente foi pedido e não ser tudo imposto, porque às vezes pode não resultar. Sim.
Agora que já falámos um pouco do ciclo a tempo, vamos fazer aqui um pouco de zoom e vamos aqui ao espetáculo que está a ser criado, porque cada espetáculo assume uma identidade que passa também pelo seu título. A criação que vai estrear agora em breve intitula-se de Substância do Ser e é um espetáculo exigente, cuja sinopse diz o seguinte: abraça o desafio de dançar o tempo, uma substância volátil, instável e inexistente, mas sempre presente e inerente ao ser humano. Desconstrói o óbvio para criar uma sucessão de acontecimentos dançados e musicados que representam uma narrativa singular que será memória coletiva no futuro. Ilustra instantes encadeados, numa constante tensão temporal, que formam um todo, somente quando habitam o passado. Retrata as memórias, que são o passado no presente, privilegiando a narração como valor fundamental para estabelecer laços e ponderar o futuro. Proporciona um momento contemplativo que apresenta diálogos entre vários tempos, memórias, percepções do passado, do momento presente e do futuro desejado, para desejavelmente provocar contentamento e pensamento. Dá muito que pensar, não é, Sofia? Fala-nos um pouco desta criação e da diferença para a primeira criação, que se intitulou de Arquitetura da Demória, que foi estreada em agosto na Igreja de Santiago, em Palmela. Para quem não conhece, a Igreja de Santiago fica localizada no Castelo de Palmela. Exatamente. Então, esta criação é uma consequência da primeira, que, como já referiste, estreou em agosto. Nós tivemos o privilégio de poder trabalhar e habitar a Igreja de Santiago, que é um edifício, para além da sua beleza, é um edifício com muito peso, com muita história, e portanto foi interessante perceber como é que iríamos colocar a nossa camada artística em cima daquilo que já são anos e anos de história e que nós só somos um pó naquilo que ali respira. E portanto foi muito interessante. O título da Arquitetura da Demora tem inevitavelmente a ver com o espaço em si, mas também com a questão da distinção entre aquilo que é uma espera e uma demora, que são conceitos que nós podemos colocar dentro do tema tempo, e a demora tem a ver com isto, que é o tempo para além da espera, aquele que nós não controlamos e que representa também este legado do passado, aquilo que ficou para trás, e que, se olharmos, são muitos anos em cima daquilo que vivemos hoje. A grande diferença para a criação que estamos agora prestes a estrear é sobretudo o espaço, porque enquanto que uma é feita para um sítio específico, um site específico, como habitualmente costuma dizer, com toda a carga que esse monumento, que esse espaço tem, esta segunda é feita para o Cineteatro São João, o qual habitamos há muitos anos e com muito gosto, e que conhecemos muito bem, é a nossa casa, mas que, lá está, quando vamos para um contexto de palco, muda imenso toda a criação e a forma como vamos habitar esse próprio espaço. Nesta criação nós acrescentámos uma camada em relação ao tema de pesquisa e de, digamos, como se fosse um passo a seguir, que tem a ver com a memória, e portanto esta criação remete muito para aquilo que são as nossas memórias, a forma como as percepcionamos, a forma como lhe conseguimos aceder ou não, a forma como as transformamos, porque as memórias vão se transformando ao longo da nossa vida. Aquilo que nos lembramos hoje sobre um episódio não será igual àquilo que nos vamos lembrar daqui a uns anos, e portanto tem um pouco dessa camada também, para além da questão do tempo, porque lá está uma linha que tem a ver com o tempo em relação ao ritmo, em relação à própria estrutura coreográfica, mas depois o tempo também como este tema mais largo, que é, por exemplo, aqui associado à memória. Espero que sirva também para que as pessoas tenham um tempo de reflexão, porque um espetáculo para nós deve ser, claro, para além de entreter e de nos tirar da vida
do cotidiano e que nos leve para outros mundos, mas que também nos faça refletir e que saiam também com perguntas e que deixe no ar esta vontade também de pelo menos parar um pouco. E quando eu digo parar não é ficar inerte ou sem ação, parar nesta velocidade da vida que temos e ponderar um pouco, olhar para o ontem, olhar para o amanhã. E esta relação entre o passado e o futuro e o presente tem-nos dado muito que pensar, principalmente porque o presente está sempre a acabar, ou seja, o presente ele vive por um instante, que é outro termo que temos vindo a explorar, que é isso de um instante em dança, o que é isso de um instante em música, portanto a diferença é essa, ou seja, é apurar um bocadinho mais esses pensamentos, é ir um bocadinho mais fundo em relação a esta gestão do tempo e depois o espaço, inevitavelmente, e aquilo que também nos oferece o cineteatro, que em termos de luz, por exemplo, muda bastante, estarmos num teatro, ou seja, não é melhor nem pior, são criações assumidamente muito diferentes e por isso também a forma como o público as recebe também será de certeza diferente. Quem puder ver os episódios sequenciais, ótimo, mas as criações funcionam por elas próprias, ou seja, quem não viu a da Igreja de Santiago poderá ver esta como uma peça própria, ou seja… Única. Exatamente, única. Ela não tem que… Eu quando falo em episódios não é como uma novela que vamos ter que perceber o que é que aconteceu antes. Ou seja, elas têm que funcionar como identidade própria. Como espetáculos independentes, não é? Exatamente, Portanto, mesmo. acabam por assumir também uma identidade própria. Portanto, o ciclo é um todo, de facto, aqui os espetáculos podem ser eles sequenciais, mas depois cada espetáculo funciona por si e tem uma leitura própria e uma identidade própria. Claro, queria também chamar a atenção para uma outra questão, que é, temos vindo a tentar aproximar, portanto, a dança e a criação aos públicos e, portanto, temos algumas sugestões partilhadas nas redes sociais que têm a ver com as nossas pesquisas e que as pessoas podem também usufruir delas, quer em literatura, cinema, até mesmo alguns documentários, portanto vão procurar e vamos ter, para além desta conversa, também uma conversa presencial no Cineteatro São João, para que realmente a gente consiga conversar e para que o público se aproxime daquilo que são os pensamentos, quer dos criadores, quer dos intérpretes. Já agora é muito interessante e aproveito já para convidar o público a comparecer nos dias 31 de outubro e 1 de novembro pelas 21h30 ou então no dia 2 de novembro pelas 17 horas no Cineteatro São João em Palmela para assistirem então a este espetáculo Substância do Ser, o segundo espetáculo integrado no ciclo A Tempo da Passos e Compassos Dançarte, e aproveitar também para convidar o público para uma conversa que vai acontecer no dia 2 de novembro, a seguir ao espetáculo. Logo após o espetáculo, exatamente. Logo após o espetáculo no Cineteatro São João, que penso ser um dado aqui muito curioso para que o público possa vir ter connosco e possa também partilhar um pouco sobre curiosidades não só do processo, como pontos de vista sobre aquilo que acabaram de ver e permitirem-se, ao fim e ao cabo, como tu acabaste de dizer e bem, terem um momento de reflexão, um momento descontraído, que se quer descontraído, de partilha sobre não só sobre o que acabaram de ver, sobre também o tempo, que é um tema transversal a todas as vidas, a todos nós, quer estejamos na área artística ou não, é algo que passa por todos nós e, portanto, que está recorrentemente nas nossas vidas. Nem seria possível termos vida sem o tempo. Exatamente. Portanto, também mais informo que em breve vão ser lançados novos episódios deste Dois Passos de Conversa, nomeadamente sobre a próxima edição da Semana da Dança e sobre também o programa de residências artísticas A Um Passo. Sofia, aproveito para te agradecer esta agradável conversa, foi uma bela conversa, acho que esclarecemos aqui vários temas interessantes que dariam espaço para 2 horas de conversa, na verdade. Exatamente. São temas, Claro, são temas claro muito largos,
largos naquilo que é a sua compreensão e reflexão, portanto não poderíamos estender muito mais, mas acho que já abrimos aqui o apetite e a curiosidade não só sobre o ciclo a tempo, mas também sobre este espetáculo específico, esta segunda criação, que é a substância do ser. Sim, e agradeço também a tua disponibilidade para gravarmos esta conversa. Enquanto intérprete também tens aqui um papel fundamental, aliás a parceria e esta nossa colaboração já vem de longe, e portanto muito obrigada também por partilhares este momento com o nosso público. Eu é que agradeço e já tinha saudades de voltar aqui ao nosso podcast a 2 passos de conversa que iniciámos, também aproveitamos para fazer um back atrás no tempo, que iniciámos quando foi a nossa famosa pandemia, mas que felizmente já estamos todos noutro tempo e que foi uma coisa boa que surgiu desse tempo. Finalizamos com um agradecimento a todos aqueles que nos estejam a ouvir e convidamos-vos a ficarem atentos às novidades que vão também sendo divulgadas na página de internet e nas redes sociais da Passos e Compassos e da Companhia Dançarte. Muito obrigado a todos os ouvintes e até breve.